Olá, hoje nossa conversa parte, assim, de alguns trechos do livro O que Realmente Importa, do Anderson Cavalcante. Uhum, É um material que, sabe, provoca a gente a buscar um norte, um propósito de vida mesmo. exato. Vamos explorar juntos as ideias centrais sobre fazer escolhas mais conscientes, né, encontrar significado e viver com mais autenticidade a partir do que o autor deixou pra gente nessas páginas. Isso aí. E a pergunta que fica ecoando desde o início é: será que a gente está escolhendo nossos caminhos ou só sendo levada por eles? Pois é um convite direto à reflexão, né? Tipo, como é que nossas decisões, ou às vezes a falta delas, estão desenhando a nossa vida? Hum. A gente está realmente preenchendo nossos dias com vida ou só vendo o tempo passar? O livro cutuca essa ferida logo de cara. E parece que a chave para começar a responder isso está nas escolhas. Faz sentido isso? Total. O autor defende que alinhar o que a gente escolhe com a nossa essência, com nossos valores, traz uma segurança interna, sabe? Aquela sensação de, ok, tô no caminho certo. Uhum. Mesmo que não seja o caminho mais fácil, né? Exato. Essa busca pela própria verdade parece ser o ponto de partida. Com certeza. E essa busca pela verdade pessoal está muito ligada a como a gente enxerga o mundo. O livro até propõe, assim, três formas de olhar. Ah, é? Quais são? Tem o olhar da carne, que é mais o físico, né? O superficial. O da razão, aquele mais científico, do ver para crer. Certo. E tem o da contemplação. Esse é o mais interessante aqui para nossa conversa, eu acho. É sobre ver além, sabe? Sentir, se conectar de verdade. Entendi. Ver além do óbvio. Isso. E é aí que entra a ideia de misericórdia, que, no contexto do livro, é interessante. Significa conseguir se colocar no lugar do outro. Sentir a realidade alheia sem filtro, sem julgamento. Nossa, profundo isso. É. A proposta é abordar a vida e até a leitura do livro mesmo com essa lente mais empática, mais profunda. Entendi. Então, com essa perspectiva mais aberta, fica mais fácil ouvir aquele chamado interno, a tal da missão. Exatamente. O autor parece alertar bastante contra a armadilha de ter uma agenda lotada, mas uma vida meio vazia de sentido, né? O que ele chama de movimento sem significado. É bem isso, aquela correria que não preenche. Aquela pergunta, qual é sua missão neste mundo, soa quase como um chamado para acordar, né? Totalmente. A missão é apresentada como essa energia que move a gente, que dá propósito para o dia a dia. E ligada a ela está a vocação. Vocação. Vem do latim vocare, né? Chamar. É um incentivo a escutar essa voz interior, sabe? A cultivar nossos talentos únicos. Uhum. Em vez de ficar correndo atrás de modelos de sucesso ou felicidade que, tipo, muitas vezes nem são nossos de verdade. Faz sentido. Cada um tem um caminho. Exato. Cada um tem um dom, um potencial singular. Mas às vezes precisa de coragem para tirar a capa, como diz o texto, e mostrar isso para o mundo. E para sustentar essa jornada toda, de viver a missão, a vocação, o que mais é preciso? Porque só identificar não basta, né? Não mesmo. Definitivamente não. É aí que entram os valores. Tipo, como bússolas morais mesmo. Certo, os guias. Isso. O livro destaca alguns que são cruciais. A dignidade, que ele fala que é inegociável. A integridade, que é essa coerência forte entre pensar, sentir e agir. O famoso falar o que pensa e fazer o que fala. Uhum. Difícil, mas essencial. Muito. Aí tem a humildade, não como ser submisso, mas como reconhecer os próprios limites para poder crescer e se superar. A fé, num sentido amplo, sabe? Acreditar em si, no outro, na vida. E o amor, imagino. E o amor, claro, como a base de tudo, o que realmente fica como legado. São esses pilares que dão firmeza para a missão. Tá, e com essa base de valores, como é que a gente transforma a missão em realidade no dia a dia? Lembro de ter lido sobre uma distinção importante que o autor faz. Ah, sim. A diferença crucial entre movimento e ação. Isso é muito bom. Explica melhor. Movimento é aquela correria sem foco, sabe? Se perder em tarefas que não levam a lugar nenhum. Tipo, ficar horas rolando feed ou responder e-mail sem parar. Ah, sei bem como é. Pois é. Ação, por outro lado, é a realização focada, direcionada pela missão e pelos valores. É agir com propósito. Entendi. Intencionalidade. Exato. O livro sugere que decisões conscientes, alinhadas à missão, criam um campo de energia positiva. Seguir a sequência: percepção, pensamento
emoção, ação. Esse é o caminho para que nossas atitudes tenham significado real. Faz todo sentido. E para ajudar nesse alinhamento, o autor traz alguma ferramenta mais prática, sim? Tem uma bem interessante, que é a linha da vida, analisada pelos setênios, os ciclos de 7 anos. Setênios. A ideia é olhar para a própria história, dividida nesses períodos, para entender a trajetória, sabe? Ver onde talvez a gente tenha se desviado dos nossos desejos mais profundos e se estamos realmente onde gostaríamos. Uma autoavaliação, então. Isso. Mas o ponto principal é, nunca é tarde para ajustar a rota. O livro até cita exemplos como o do Roberto Marinho, que começou a construir a Globo já mais velho. É verdade. Nunca é tarde. E no meio dessa busca toda por missão, ação, propósito, onde fica a felicidade mais simples do cotidiano? Esse é um contraponto fundamental que o livro traz. E muito importante. Uma crítica forte ao viver de aparências, sabe? Usando máscaras sociais. Ele resgata a importância dos relacionamentos verdadeiros, de cuidar das nossas raízes, da família, de praticar a gratidão e, principalmente, de viver o presente. Viver o agora. Exato. Tem até aquela história das 2 caixas, que o mestre entrega ao discípulo, uma para momentos de alegria, outra para tristeza. Lembro dessa. E as 2 com a mesma mensagem: isto passa. É um lembrete poderoso da impermanência, né? E da importância de valorizar o agora. Nossa, muito bom. Então, assim, juntando as peças dessa nossa exploração, o grande chamado do livro parece ser para dentro, né? Totalmente. Autoconsciência para definir a missão, coragem para viver por valores autênticos como dignidade e integridade, foco para transformar propósito em ação significativa e sabedoria para encontrar alegria nas conexões reais, nos momentos simples, sem precisar de máscaras. É sobre colocar mais vida nos nossos dias, de verdade. Exatamente isso. É um resumo perfeito. E talvez a pergunta que fica para quem nos escuta refletir a partir de tudo isso seja, pensando na sua própria jornada única, qual pequeno passo, talvez ainda hoje mesmo, poderia ser dado para se aproximar um pouco mais daquilo que realmente importa para você?